Fone 3324 2016. Muito bem, estamos de volta com o Cidade News quando são 8 horas e 14 minutos, 8 com 14, e agora vamos conversar de uma pauta muito importante aí para o nosso mundo, né? Porque estamos falando aí de sustentabilidade, né? E essa pauta é sempre fundamental, e para isso nós já estamos ao vivo na nossa página do Facebook da Rádio Cidade com a Natiela Capone e também com a Raquel Lorenzoni Camera, né? As meninas aí da Ambiagri, que vão conversar conosco aí sobre um projeto bem legal que está acontecendo aqui em Ibirubá, que é o Ecoponto, mas também vamos falar de outras coisas. Eu queria introduzir essa conversa com um dado que é assustador, na verdade, né? A gente recicla só 4% de todo o lixo que a gente produz no Brasil, né? Tem países aí como a África, por exemplo, que em tese a gente tem aquela ideia de que a África é um país pobre, né? Um país subdesenvolvido, que recicla 16% do seu lixo, né? E a gente aí tá patinando nesses 4, 5% aí há muito tempo, e já tem até discussão aí da possibilidade de se criar aí um tipo de taxa, né? Que quanto mais você reciclar lixo, menos você vai pagar essa taxa aí da questão dos resíduos sólidos, né? Então a gente vai ampliar essa conversa aqui, porque afinal a gente precisa falar de meio ambiente, a gente precisa falar de cuidado com a sociedade, e também precisa falar, a gente é muito... tem muito um apelo consumista, né? Para a gente estar sempre consumindo mais, principalmente agora com os eletrônicos, né? Toda essa tecnologia que está disponível aí para a gente. E alguém já se perguntou aonde que vai aquele celular velho que a gente não usa mais, aquela bateria daquele celular que já não carrega mais, né? Aquele monitor lá antigão que a gente tinha no nosso computador, que a gente trocou por um de LED, aquela TV antiga, enfim, todos esses equipamentos que a gente vai mudando, vai trocando e vão se acumulando ali. E eles têm finalidades que podem ser usadas, né, para fazer várias coisas, né, e tem que ter aí uma política pública para isso, e eu acho que o Ecoponto é um caminho, né, não é ainda o grande caminho, né, não é a grande jornada ainda, mas já nos ajuda. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, aqui no Cidade News, e eu passo a palavra para o Andrei aí para introduzir e acolher as nossas convidadas aqui. Olha, para trazer as duas aí no mesmo horário, foi tem que uma ter briga, uma manobra, uma ginástica, né? São duas profissionais super conceituadas aqui em Birubá, a Raquel e a Natiela Capone. Elas têm a Ambiagri, né? Que é uma empresa totalmente voltada hoje para a questão, né, ambiental, de licenças e toda essa estruturação. Mas o assunto Ecoponto e a inauguração, vamos dizer assim, a entrega do Ecoponto lá em 23 de novembro do ano passado, na Praça Central aqui de Ibirubá, lançou um desafio para a nossa comunidade. Será que a gente conseguiu ter sucesso, né, quando tivemos aí 2 meses e uma semana de funcionamento do Ecoponto? Essa pergunta eu já inicio fazendo para Natiela Capone. Tudo bem, Nath? Bom dia. Bom dia, Day, tudo bem? Só antes de responder a tua pergunta, a nível de informação, a gente gera em torno de 1 quilo e pouco de resíduos, de lixo, né, por habitante dia, tá? Isso é Ibirubá ou é uma não, média? Não, isso é nacional. A critério, né, como já foi falado, a nível nacional de reciclagem em torno de 4%, e a nível de Rio Grande do Sul sobe um pouquinho, mas ainda assim é um valor simbólico, que é entre 7,5% e 8% de porcentagem de reciclável, desse lixo que é reciclável. Respondendo a tua pergunta, foi muito bom, né, nesses 2 primeiros meses. Teve uma demanda bem maior quando o container estava na praça, né, na Praça Central. A gente teve bastante procura e o pessoal foi lá, levou bastante material. Até depois a gente tenha mais ou menos as quantidades. Esse primeiro mês foi em torno de 130 lâmpadas, foram uns 8, 9 bags do material reciclável. Pilhas e baterias, geralmente a gente vai descartar em tonéis, né? Então a gente não atingiu ainda, vamos dizer que deu 1/3 de um tonel.
Então, a gente está depositando todo esse material lá no Parque de Máquinas, eles disponibilizaram para a gente estocar esse material lá, assim como as lâmpadas, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre. Então, a gente está depositando lá, tá? Então, teve uma entrega bem legal, bem bacana. No bairro, agora, esse segundo mês, a gente viu que deu uma diminuída, né? Que o pessoal acabou não levando tanto material lá. E a gente até comenta, né? Que independente de estar nos bairros, né? Que o pessoal quer para seguir levando lá, tá mais nos bairros por questão de divulgação, né? Para ele percorrer um pouquinho cada local, para o pessoal conhecer, para o pessoal ter mais fácil acesso, ir até lá. Mas independente, qualquer pessoa de qualquer bairro pode se deslocar até lá e tá levando o seu material. Legal. Raquel, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Aonde surgiu o Ecoponto? Quando você viu a primeira vez essa estrutura? Bom, trabalhamos então na questão ambiental já há 13 anos, né? E sempre em todos os municípios, cidades, observando e olhando assim questões que a gente sempre acha, vamos agregar isso em Birubá, né? Vamos levar isso para lá. Então, em conversas, né, surgiu pensando assim, em Birubá não tem um ecoponto, né? Com o tamanho da cidade e a demanda de resíduos que a gente sabe que é gerada, o problema, né, participando das reuniões do Condema, que a gente participa também, sempre é discutida a questão resíduo, né? Aí o município tem a coleta, então, domiciliar, que acontece nas residências, onde tem material reciclável e material orgânico, né? O reciclável não acontece muito eficiente, né? Mas temos, então, essa separação. Aí pensamos assim, mas e pilhas e baterias? Foi bem como tu comentou, né? Ninguém pensa, onde vai meu celular depois de utilizado? Vou lá, compro um computador novo, mas o que eu faço com o velho, né? E nós, nesse dilema, nessa questão, aí, onde é que o pessoal vai colocar toner? Nós, no escritório, tinha muito essa questão, né? Os toner, o que a gente faz com o toner? Toner da impressora. Da impressora, isso. O que a gente faz com isso, né? E daí começamos a bater nessa questão, vamos fazer um ecoponto, não de materiais recicláveis, né? Vamos fazer um ecoponto de materiais que a população não sabe onde depositar o material, que é as lâmpadas, né? A gente tem muita demanda de lâmpada, né? Foi até impressionante, assim, como a população descartou as lâmpadas. Né? Antes a gente não tinha essa visão, porque ia no resíduo da coleta, né? Então vamos colocar lâmpadas, pilhas, baterias. Ainda a gente comenta, né, que as baterias são baterias domésticas, né? Não pode ser de empresas, de oficina. Nem de carro, né? Nem de carro, não. Essas aí tem que ser destinadas para as oficinas, né? Que daí vão ter outro destino. E aí pensamos, vamos levar, conversamos com o prefeito, com o meio ambiente, eles gostaram da nossa ideia, até demorou 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. Mais. Para sair do papel demorou. Vocês levaram a ideia para o prefeito. Isso, e daí deu certo. Que legal. E está dando, né? Está dando certo, Isso. né? Até o momento. Bom, uma das diferenças do Ecoponto de Ibirubá, Cristiano, é que ele é itinerante, né? Em outros municípios, a Raquel e a Nath estavam me falando aqui fora do ar que tem ecopontos, mas eles são fixos. Isso. E por ser um ecoponto itinerante, quais são os desafios que vocês observam nessa inovação? Nós temos muito receio, né? Porque é um container, né? Nosso container, ele não está numa estrutura muito boa, né? Ele já foi utilizado em outro ambiente. Então, esse deslocamento dele, né? Porque tem que ser carregado com um caminhão guincho. Então, toda vez que eles vão lá, coletam e levam para o outro ponto, ele vai um pouquinho dando uma despencada, né? Então, quase se desmancha. E até questão de custos, né? Que como a prefeitura em si não tem esse caminhão, para fazer o transporte, então sempre tem que estar sendo locado, né? Eu então, senti, assim, meninas, assim, acho que é legal, tem que dar o primeiro passo, acho que é isso mesmo, né? Mas eu senti, assim, meio que um negócio assim, a prefeitura vai lá, pega, joga o negócio lá, bota um card na internet e acha que está resolvido, né? Eu, por exemplo, eu acho que ele está funcionando num período de férias das escolas, né? Sim. Mas não tem como uma ação como essa não estar conectada com a educação ambiental lá na escola, né? Porque a gente sabe que quando a criança vai lá, tem esse tema discutido dentro de sala de aula, leva para casa, para o pai, para a mãe, para a avó, para o cuidador, né? Para o responsável por ela e tal, ela vai convencer o pai e a mãe a dar um jeito lá de recolher tudo que tenha lá para deixar no ecoponto, né? Então a gente precisa que
estrutura, porque na verdade hoje é isso, né? Uma estrutura que foi disponibilizada para descartar esse tipo de material. Então a informação chegue nas pessoas de uma forma qualificada e de uma forma educativa, né? Um panfleto daqui a pouco, aí vamos poluir mais um pouquinho, né? Nós estamos Mas usando as redes enfim, sociais, digital, então, né? Enfim, para a gente, né, chegar nas pessoas e também fazer um processo de trabalhar, né, essa questão. Eu acho que é isso. Beleza, show de bola que a prefeitura, né, se sensibilizou com a pauta e isso é fundamental, mas precisa ainda, né, envolver outros setores, né, do município para acontecer de uma forma mais efetiva. Essa questão até da divulgação nas escolas já é uma ideia nossa, mas bem como tu disse, foi bem na época de férias, né? E dali de final de ano, então a gente entende que a demanda das escolas também de final de ano é muito grande, né? Então agora, assim no momento que iniciar, vai ser falado. A gente vai tem ideia de passar em todas as escolas, que legal. nós mesmo, né? Divulgando ecoponto, explicando certinho. Na forma de panfleto a gente não pensou, porque como tu disse, é um resíduo a mais. Né? E hoje em dia com as redes sociais, a gente acha que dá uma divulgação bem bacana. Mas de falar nas escolas, sim, é um projeto futuro. Meninas, o que o ecoponto recebe lá? O que eu posso levar para lá? Eu vejo aqui, além das baterias de celular, pilhas, né? Óleo de cozinha. Isso. Consegue deixar lá? Sim. Isso, óleo de cozinha. E a gente pede que seja bem armazenado, né? A gente pede que seja primeiro feito um filtro, passado por uma peneirinha e depositado nos PETs, né? De refrigerante, bem lacradinho, bem fechadinho, para não ocorrer vazamento, e daí depositado lá. Acho que a gente já tem uns 50 litros, né? Tem. 50 litros já. As pessoas levam no PET, né? Numa garrafinha PET e estão colocando. E o que é feito com isso depois, por curiosidade minha? Esse material é um dos que a gente consegue vender, fazer a venda para outras empresas. Consegue se reutilizar ele, sim. né? Vidro. Qual é o tipo de vidro que consegue receber lá no ecoponto? Na verdade, vidro a gente acaba recebendo todos, né? Tem garrafas, tem vidro de conserva, tem um variado tipo de vidro que está indo. Aí os vidros vai pro catador também, né? Vidros de restos de construção, por exemplo, vidros de porta, de janela. Se for particular, sim. Se for de empresa, não. Não pode ser de obra. Obra não. Interessante. Residencial. Obra daí já leva pro... Aí é o container pro aqui. Container. Isso do material de construção civil. Aquele que é colocado na frente da lá, casa. da casa quando está em obras e tal. Tá. Eletrônicos. Posso levar lá uma TV, Até só voltando um pouquinho, Andrei, a questão dos vidros, a gente está descartando para os catadores também. Inicialmente, a gente iria pesquisar outra empresa, né, que viesse coletar, mas como eles acabam tendo uma lucratividade com isso, por mais que é pequena, que o vidro acaba não valendo muito, a gente está descartando para eles também. A única dificuldade nesse ponto é a questão do local onde que eles deixam armazenado lá na associação. Né? Que eles ainda, a gente está buscando, está tentando ajuda com a prefeitura também, para que eles tenham um container lá, que essas caçamba de construção civil mesmo, para que eles consigam ir armazenando antes dele dar a destinação para esse vidro também. Que isso ainda falta para eles, mas que é um resíduo que eles recebem, que eles conseguem ter um custo, mas ainda não tem assim a acessibilidade para isso. Comércio. Porque a ideia do ecoponto não é trazer problemas, né? É trazer soluções. E nos catadores ainda tem muita coisa a ser resolvida lá dentro, né? Em função de espaço, em função de separação, de triagem, né? Do material que está chegando para eles. E o vidro era um que chegava e ficava em bags lá. Vidro corta, né? Vidro machuca. E muitas vezes não estão utilizando equipamentos de proteção. Então também a gente não queria levar isso como um problema para eles. Mas aí em conversa lá com a pessoa que está gerenciando o ecoponto, com o catadores, nós pensamos, não, então a gente deixa para vocês, mas nós temos que ter esses cuidados, né? Aí então estamos negociando agora esse container para eles poderem ter esse material para colocar e não ter o contato direto com o vidro, né? Para não se machucarem. Né? Perfeito. E essas garrafas, né? Principalmente long necks, hoje termina uma festa aí, tem pilhas de long neck, né? Elas não são retornáveis. Isso se consegue de alguma forma reciclar? Eles estão recebendo?
Qual é a destinação correta para... Daí no caso a gente, do ecoponto, vai para os catadores e fica lá para eles, que depois eles destinam para uma outra empresa que tritura o vidro, né? E ele volta depois para as fábricas. Perfeito. Só então, que o preço agregado dele é muito pouco. Então, às vezes, eles não veem isso como uma matéria-prima, né? Não é a prioridade Não deles, é. né? A prioridade eu acho que é Papel e o plástico. papel e plástico. E o alumínio. E o alumínio. Esses têm Esses valor têm, agregado, né? Perfeito. Então dá para levar garrafas no ecoponto Dá, também, sim. pessoal. Dá pra Tem levar. bastante lá. Vidros, né, em geral. Dá. Vamos lá, o que mais aqui a gente tem? Aí, coisas que a gente não sabe onde enfiar em casa lá, no lixo, né? Não quer colocar no lixo. Essa questão de toner que você colocou. Coisas assim que a gente não sabe se não é lixo seco, não é lixo orgânico, não é... Esse tipo de coisa... Daqui a pouco tem um espaço ali no ecoponto que pode ser colocado. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É a ideia, né? Que daí a gente vai fazer o E até o para nós, né, descarte pensar nas correto. próximas. Porque tem pessoas pedindo roupas. Né? Olha O que só, você faz com mais uma. tecido? Né? Porque assim, tem muitas vezes, leva na assistência não tem mais espaço, não quer, não é uma roupa de doar, né? Não é uma roupa que outra pessoa poderia utilizar. O que eu faço com tecido? Daí tem muita, até para nós, né, é uma dificuldade às vezes encontrar quem receba, quem recicle, quem queira esse material. Então a gente já vai trazendo outros itens, né, que depois a gente pode agregar no nosso ecoponto. Vocês acham que, por exemplo, o papel de vocês é pensar, né, digamos assim, na logística disso e no cuidado que tem que ter com cada um do tipo de material que vocês recebem ali no ecoponto, né? Mas precisaria também ter aí uma reflexão, né, sobre a inovação, sobre a forma do o que dá para a gente fazer. Por exemplo, estava falando do tecido agora, eu estava lembrando aqui que quando eu estava em Porto Alegre tinha uma associação lá de mães lá lá da Restinga lá, que elas pegavam as roupas e elas transformavam em acolchoados, né? Então elas usavam aquelas roupas e aí tinha lá várias costureiras, era um grupo de costureiras e elas transformavam aquilo em acolchoado e doavam depois para as entidades, para as pessoas, para os moradores de rua e tudo mais, né? Então também tem isso, né? Dá para discutir, né? O que eu posso fazer para mim, né, melhorar isso, né? O que eu posso fazer com isso, resolver? A questão do vidro é uma coisa muito complicada, né? E a indústria também não tem muita preocupação com isso, né? Por exemplo, a long neck é uma coisa, para mim, assim, que é horrorosa, né? Porque é uma coisa que todo final de semana a galera bebe muito, né? Bebe muito. E a indústria... Então, por que não oferecia latinha? A latinha era bem mais fácil, inclusive, de reciclar, né? E vender e dar destino e tal. Aí migra para long neck e aí fica aí no meio ambiente e ninguém faz nada. Aí entra né? a questão da responsabilidade social, né? Das empresas. Então, no caso, eu produzo, eu tenho que saber seguir a nossa logística reversa também, né? Que não é implementada, que não é cobrada, exato. né? Que deveria de ser, no caso das pilhas, tem lei de logística reversa, mas não acontece. Então, são coisas que não acontecem. E com essas ideias, a gente vai tendo outras, né? De muitos projetos, muitas vezes sociais, né? Na questão, então, dos acolchoados. Legal. As cores, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho das cores aqui. O nosso ecoponto, ele é verde, né? Mas os ecopontos que eu vejo aqui na internet, meninas, eles têm algumas cores, né? Amarelo, azul e o verde. A gente poderia daqui a pouco implementar em Ibirubá, né? Um projeto, já teve em outros anos aqui, eu não sou tão antigo, né? Vocês também não são. Mas a gente teve em Ibirubá, inclusive, uma época em que se instalou lixeiras com cores diferentes, né? Para deixar bem claro, assim, amarelo e verde. De certa forma, ainda falta um pouquinho dessa identificação visual, amarelo, verde, azul, para que as pessoas consigam se educar a partir disso? É que assim, nós temos a legislação e a legislação nos traz as cores. Né? Dentro dos resíduos nós temos cores, então o amarelo seria metal. Os ecopontos que temos nas outras cidades são ecopontos de materiais recicláveis. Apenas para Por isso que tem as cores. Né? Aí essa foi até uma questão quando nós elaboramos o layout, em conversa com a questão até da Elis do meio ambiente, do layout do ecoponto, como que nós iríamos fazer? Porque o nosso não é de materiais recicláveis.
né? Então, nós não podemos colocar as cores. Se nós colocarmos as cores, a gente está dizendo que nós estamos coletando só metal, só plástico, só papelão, né? Então, na questão técnica, não estaria correto. Aí, por isso que nós implementamos só a questão do verde, ali do emblema do município, do ecoponto, né? E a parte do reciclável, que tem, né? As cores ela ficou coloridinha ali, eu acho, né? Pra ficar, então, dizendo que o reciclável, sim, está ali tudo numa baia só. Ele é muito pequeno, né? Eu ia dizer, até porque nosso espaço é pequeno, né? Então, às vezes, a gente teve que coletar 2 tipos de materiais diferentes num mesmo espaço ali. E não podemos colocar as cores daí. Por isso que daí ficou meio limitado. Mas a questão das cores é a nível de legislação, né? Nós temos uma legislação referente aos resíduos que determina, então, que o metal é de uma cor, que o plástico é outra cor, o papel é outra cor. Que é o que é implementado nas empresas daí, né? E a gente priorizou nesse primeiro momento com o nome mesmo, né? Nome e imagens. Tem até umas imagenzinhas lá, umas figurinhas, né? Pra o pessoal conseguir identificar. Exato. Ficou muito bonito o nosso ecoponto aqui. E eu queria uma reflexão de vocês, né? A avaliação do que precisa fazer em Ibirubá ainda para qualificar a questão do nosso lixo. Eu acredito que não seja só em Ibirubá, né? Que ainda seja a nível de estado, de Brasil, é a conscientização, né? Que a gente pode ver pela porcentagem que foi comentada. Isso é a questão da reciclagem, né? O material hoje reciclável, ele é uma renda, né? Ele é uma matéria-prima. Alguém vive disso e dá para ser feito outros produtos com isso, né? Reduz a questão dos recursos naturais e vários itens. Então, ele é uma questão que ainda precisa muito a conscientização da população. Por mais que a gente faça projeto, por mais que a gente fale, a gente que está sempre nas escolas, que está sempre falando da questão ambiental, nas empresas diariamente, né? É difícil. É difícil a população entender, fazer a reciclagem, né, do material. Eu não sei o que está fazendo com que as pessoas tenham esse bloqueio. Tu sabe... né? O caminhão passa na frente da casa. Passa na frente, as pessoas largam em terreno baldio. Ou elas largam no vizinho. Eu não consigo entender isso, né? Será que pagar pelo lixo produzido seria uma saída, por exemplo? acho... Eu produzo Quando meio começa quilo. a doer no bolso, né? As pessoas falam que... esse ditado, né? A gente tem um exemplo recente agora, por exemplo, aqui da 223, né? Colocaram um pardal ali, uma gritaria, agora tu vai ali, todo mundo a 40 por hora, tranquilo, não tem problema nenhum, né? Porque doeu no bolso, né? Eu sou favorável, eu acho que sim, que vai doer no começo, a gente já paga tanto imposto, a gente já paga tanta taxa, tudo mais e tal, mas tem questões que tu precisa, né, forçar. E sobre as cores, Andrei, como que a gente acostumou com o sinal de trânsito, né? Como é que a gente sabe que vermelho a gente tem que parar, que amarelo tem que ter atenção, que verde pode seguir, né? Mesma coisa é com a questão, né? Uma questão da gente ir colocando, conectando, né, essa semiótica, digamos assim, né, no nosso material, né? E a coleta também, ela é uma coisa que lá em casa a gente estava falando antes, a gente fala tanto de mudar o mundo e a gente não administra o próprio lixo, né? Então o ser humano precisa ser estudado por ele mesmo, né, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas eu também vejo assim que o próprio projeto aqui da cooperativa, né, dos recicláveis tem as suas dificuldades também, né? Eu lembro que a Unicruz tocou muito tempo esse projeto que era o Profissão Catador, e aí tinha um acompanhamento meio que do tempo todo lá da universidade, né, nas dificuldades deles, seja na parte da organização financeira, na parte da venda do produto, porque daí reunia todos, né? E aí vendia, pegava um valor agregado maior e tal. Mas agora eu acho que eles estão meio por pernas próprias, meio que solitos, né? Então eu acho que falta também um pouco assim da gente dar um olhar para eles se qualificarem mais, né? Para que eles possam, né, aumentar o número de associados para poder atender mais, porque hoje eles não estão conseguindo dar conta, né? De pegar todo o reciclável, né? E aí, se não veio um dia, né, a pessoa já viu, eu separei tudo certinho aqui, não veio o catador para buscar, né? Aí na outra semana não veio de novo, agora eu vou botar. Exato, é que ele vem conforme a demanda dele, né? Porque ele também precisa fazer a sua remuneração, o seu salário em cima daquilo. Então ele vai sempre otimizar o trabalho. E daí as pessoas reclamam, mas eu deixo aqui tudo separado, eles levam só isso e aquilo, né? Essa é a discussão. A gente vai ter a possibilidade de uma estrutura. Como é que está essa questão do lixo, meninas, assim, fazendo um olhar, sobrevoando Ibirubá? E eu queria também uma opinião da Raquel e da Nath sobre o nosso aterro sanitário. A questão dos catadores, ele até comentou com nós, né, que as pessoas levam muito material para eles, porque eles também não conseguem passar em todos os locais o tempo todo, como tu comentou, né? Você paga em casa, mas ele não veio buscar, então eu vou lá levar. Só que muitas vezes o que leva não é o que eles podem reciclar também, né? Então tá ficando lá.
E essa questão de ficando lá prejudica o serviço deles em função do espaço. Toma espaço. Depois a prefeitura vai lá, coleta o material que não é reciclável e leva para o aterro. Né? Então, o que eles conseguem reciclar ali, o que eles não conseguem, vai para o aterro, que já é uma ação boa, só que tem questão de cronograma e que tem que ser algumas coisinhas ajustadas. Ele até comentou, né, que ele precisa de ajuda, né? Então, se às vezes as pessoas, no lugar de só cobrar, né, vamos ajudar, vamos ver no que eles... não posso, pego no meu bairro hoje e levo lá. Todo mundo anda pela cidade, né, bastante, então o que custa? Até para lá ver como eles trabalham, o que eles fazem, né? A questão do dia a dia. No município, até nós estávamos com conversa com a Elise e ela saberia falar melhor sobre isso, né? Ela comentou que agora vai mudar o cronograma, né? Que eles vão estipular dias do orgânico e do reciclável, como tinha antes. Não vai mais ser tudo junto. Não vai mais ser o orgânico e o reciclável no mesmo dia. Vai ser definido datas, que no meu ponto de vista isso é melhor, né? Eu acredito que dessa forma, eu sei que na segunda vai vir o seco, na quarta vem o seco e na sexta vem o seco, né? E o orgânico na terça e quinta. Eu acredito que do meu ponto de vista seja melhor, que vá solucionar, mas vamos ver, porque vai bater naquela questão da conscientização de novo, né? Que as pessoas, elas passam na frente da casa, mas eles largam no terreno vizinho. É incrível, né? A gente dando voltas na cidade, tu vê que tem material lá depositado no terreno baldio, sendo que o caminhão passa na frente da casa. Sim. Os descartes, né? Tem aqui um abraço da Rafa Sander. Utilizo o Ecoponto e acho importantíssimo para o nosso município. Parabéns pelo trabalho, meninas. Obrigada. Um abraço aí para a Rafaela Sander. Tá certo então, Natiela e Raquel, eu quero agradecer e dizer para vocês que sigam esse trabalho, porque é um primeiro passo, né? Se conseguiu institucionalizar essa iniciativa, colocar aqui no nosso centro e agora levando para os bairros, as pessoas vão entender o que é isso. E é um primeiro passo, são 2 meses de trabalho, tem muito chão aí pela frente, né? Tem todo um cronograma, agora ele sai da Progresso, vai para o bairro Santa Helena, né? Eu não sei aonde, vocês já sabem aonde ali? Eu acho que vai ficar próximo aos campos ali. Campo do Grêmio do Juventude ali, tá. Ali. Então Até o pessoal do bairro maior Santa fluxo, Helena, né? Vai poder fazer esse descarte. E depois dali não tem... Depois vamos ver. Depois vai pro Floresta. Fica o quê? Um mês? Um mês em cada... Um mês em cada bairro. Vocês tinham dito da questão da quantidade, você já tem nesses 2 meses, assim, mais ou menos, quantas toneladas foi recebido de material? Como a gente não tem ainda, vamos dizer, a gente não tem balança, nada para pesar, né? A gente tem noção por bag, que nem recicláveis foram 9 bags, lâmpadas foram umas 130 lâmpadas, daí pilhas e baterias, como eu disse, foi 1/3 de um tonel, eletrônicos também, né? Mais ou menos 1/2 tonel, um pouco mais. O eletrônico são mais por unidades, né? Porque tem TV, tem micro-ondas, tem de tudo. Tem tudo material pequeno ali. Sim. Que mais isso? E o óleo, uns 50 litros. O óleo, uns 50 litros. Quer dizer que gerou uma certa renda desse lixo aí. Sim, com certeza. E aí a gente começa a comparar, né, custo e benefício, viu que o negócio se pagou. Sim. E pode até fazer sobrar um dinheiro aí daqui a pouco. Né? Essa é a nossa ideia inicial, né? Que a gente queria que o Ecoponto se mantesse. Se pagasse, né? A Isso, despesa do caminhão, do deslocamento, a estrutura. Só que como daí entrou a questão dos catadores, daí nós não estamos vendendo o material, a gente está dando para eles, sim. né? Então, tá gerando renda para eles. Então esse retorno não está tendo, né? Mas para eles, sim. Então, mas é uma ideia futura, né? Mas, por exemplo, nós temos Consema aqui? Tem. Tem Consema e tem um fundo, não? Tem. Tem. Porque poderia, né, conectar isso, daqui a pouco, esse recurso da comercialização voltar para o fundo, né, administrado pelo conselho, né, que pode depois, né, criar ali uma gordurinha e fazer um investimento, de repente, comprar um outro container, né, fazer e ampliando, né, esse trabalho, né, porque é um trabalho formiguinha, meninas, assim, eu quero assim, parabenizar vocês, assim, porque quando a gente vê a iniciativa privada cutucando o poder público para fazer também, né, alguma coisa e tal, e vocês têm esse know-how de trabalharem com a questão ambiental, não é de ontem, não é da semana passada, não é do mês passado, mas de muitos anos, né? Então vocês sentiram essa dor, né? A dor que eu falo é no sentido, né, do problema em si, e aí não, vamos fazer alguma coisa e tal. Que legal seria também se toda a indústria, a gente tem aqui uma indústria muito forte, né? Se todas as empresas, né, tivessem
essa mesma consciência também, né? Conectassem com vocês e fizessem a parte delas também, que talvez seria muito mais fácil, né? De chegar, porque o cidadão comum, ele já tem tanta coisa que ele acha que ele tem eu já tenho que me preocupar com a escola do meu filho, com o rancho, com a comida, com não sei o que, mais isso ainda vou ter que me preocupar, né? Mas sim, tu vai ter que te preocupar. O lixo é Só teu, né? o lixo é teu, né? Então não é uma coisa, ninguém está fazendo nada que não seja responsabilidade nossa. Então a consciência da gente é uma coisa que a gente tem que estar sempre cutucando ali para a gente lembrar, né, da nossa responsabilidade ambiental, que é fundamental. Tem uns negacionistas que dizem aí que não tem nada de aquecimento, que não tem nada de mudança climática, né? Mas aí 3 estiagens, né, um calorão que a gente nunca viu na história acontecendo, chuvarada aí que a gente nunca viu na história também. Não sei por que isso está acontecendo. Eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso aí simplesmente aconteceu, né? Então tudo é causa e consequência e a gente precisa parar com isso. Obrigado, meninas, pela presença de vocês. Belo trabalho, bom trabalho. Que esse ecoponto cresça, que a gente tenha um container em cada bairro da cidade para que a gente, cada vez que passar por aquele container verde, a gente eu preciso ver lá se eu tenho alguma coisa para levar lá pro container. Tá bem? A gente que agradece, né? E para finalizar também essa questão, a gente fica muito feliz, né? Nós passamos no container toda semana, várias vezes, na semana muitas vezes, quando ele tá cheio. Que legal. É tão gratificante, né? Quando a gente vê que as pessoas estão colaborando, né? A questão das lâmpadas, a gente passa coletando, porque nós não queremos que elas quebrem também, né? Porque a questão do quebrar também é um descarte diferente, também é um problema, né? Então a gente passa cuidando ele. Então a gente fica cuidando ele o tempo inteiro, e para nós é uma alegria quando ele tá cheio. Né? A gente pede a colaboração da comunidade de Birubense, então, para colaborar, né, e nos ajudar, e se tiver dúvida, se tiver alguma forma de contribuir também na questão de uma forma, gurias, assim não tá legal, vamos fazer de forma diferente, ajeitar melhor a parte das pilhas, né, que a gente sempre tá conversando, dos eletrônicos e como depositar, a gente tá aberta a opiniões, né, então é só nos dar um toque lá, conversar. Tem muitas pessoas que chamam nós no WhatsApp, né, perguntam o que eu faço com isso, eu posso levar isso no ecoponto de vocês lá? O ecoponto não é nosso, o ecoponto é da cidade, né, do município. Então a gente agradece a população, né, e pede que ainda continue. Na época das férias foi muito interessante, né, agora o material reciclável, como tem cadernos e livros, né, de quem não estuda mais, quem fez uma faxina em casa, não tinha de colocar, levou lá. Muitas vezes ia ir pro aterro, né, que o André antes me pediu do aterro também, ia ir lá pro aterro, que ia ser enterrado, e hoje ele está sendo reciclado, está gerando renda para os catadores e ainda um outro material depois num processo da indústria, né. Exato. Então é muito interessante. Perfeito. Sensacional. Antes da Nath fazer a despedida, eu quero lembrar que o Ecoponto, então, está no bairro Progresso, né? Até o final desse mês, é hoje, o fim do mês de janeiro, então a partir de fevereiro já se muda lá do bairro Progresso para o Santa Helena. Amanhã, né? A gente acredita que amanhã de manhã ele já... Amanhã de manhã. Então tá se despedindo aí, pessoal do bairro Progresso, né? Aproveite aí o último dia do Ecoponto lá no seu bairro. Os resíduos que podem ser descartados: pilhas, baterias de eletroportáteis, de celulares e de uso doméstico. Óleo de cozinha usado deve ficar em um recipiente, ou seja, numa garrafa PET, né, bem fechada para não vazar. Lâmpadas, se estiverem quebradas, embalar também em um PET, um material resistente, para descartar. E se estiverem inteiras, melhor ainda, né, meninas? As lâmpadas inteiras, pelo que eu entendi, elas têm até um descarte mais rápido, mais fácil. Os vidros também, né, em geral, se estiverem quebrados, embalem em material resistente. Uma boa ideia é essa de colocar na garrafa PET, né? Abre, corta ela e coloca o vidro, e aí coloca a tampa de volta em cima da garrafa, une as duas partes, né? E passa uma fita ali para que ela não abra. É uma forma bem interessante. Eu faço isso quando quebro alguma coisa lá em casa, né? Eu abro uma garrafa PET, coloco os cacos de vidro, emendo a garrafa PET e passo uma fita. Aí para quem vai manusear aquilo não vai ter problema nenhum ali de se cortar. Eletrônicos em geral e qualquer material reciclável higienizado, tá? Isso é o que você pode colocar aí no Ecoponto. Por aí, né, Nath? Por aí. A gente agradece o espaço, então, de divulgação, né? Convida a comunidade a ir até os bairros. Até a gente chegou lá na Progresso, que né, às vezes a gente acaba nem conhecendo direito o bairro. Chegou lá aquela praça tão bonita, né? Agora indo pro Santa Helena, tem lá o pulador, tem aquele caminhódromo que ficou tão legal.
Então, por que não, né? Vai lá, já deposita seu resíduo lá, que com certeza todo mundo tem alguma coisa desse material em casa, que tá lá num cantinho jogado. Então, convida a comunidade para ir lá, depositar esse material lá, dar uma passeada pelo bairro e colaborar, né? Tá colaborando Perfeito. com todos. Eu uso aqui uma frase do prefeito Abel, ele disse que Birubá é uma cidade tão rica que chega a enterrar dinheiro no lixo. É verdade. Exatamente. A gente tem muito dinheiro, muita coisa valiosa sendo colocada no lixo. Então, no momento em que houver aí um trabalho, né, e vocês já estão iniciando isso, essa conscientização, além da gente fazer bem para o meio ambiente, a gente vai botar dinheiro no bolso das pessoas. Né? Elas vão ganhar muito dinheiro com isso, porque o nosso lixo é valioso, tem valor agregado. E 70%, 80% dele é enterrado lá no lixão, ou no aterro sanitário. Eu não gosto de chamar de lixão, não dá para chamar de lixão, né? Porque ali tem mais de R$1 milhão investido agora em uma nova célula ou manta, não entendo bem essa parte, mas é uma coisa que custa muito dinheiro para o município. Então, até os vereadores, quando dizem assim, o nosso lixão da linha 2, eu fico meio chateado, assim, porque, tipo, lixão parece aquelas cenas que a gente vê na TV, assim, antigas, de coisas sendo, né, montanhas de lixo. Mas esse é o lixão, né? O lixão esses são os lixões, isso, o nosso aterro lá não, não é o nosso é um dessa aterro. Com geomembrana, com controle do chorume, é um aterro. Com licença, Isso, certinho. fiscalização. Bem regrado. Exatamente. Então, nós não temos lixão aqui em Birubá, nós temos um aterro sanitário, né? E eu quero ainda perguntar uma dúvida que as pessoas nos trazem, Natiela e Raquel. Ibirubá teria capacidade, na visão de vocês, de centralizar o lixo da região através da estrutura que nós temos, talvez investir alguma coisa nessa estrutura para que, através de um consórcio de municípios, a gente pudesse dizer assim, não, tragam e a gente consegue reciclar ou consegue dar o destino correto para o lixo de toda a nossa região aqui. Seria possível? Eu acho que seria, mas eu particularmente não sou a favor. Pela questão, nós não conseguimos ainda gerenciar o nosso resíduo no município. Nós não temos uma coleta seletiva eficiente no município. O pessoal ainda não é consciente em fazer essa questão. A triagem que temos nos catadores, que é só o material reciclável, ainda não acontece de forma eficiente. Então, eu acho que não seria a solução trazer o lixo de outros municípios, que é um problema lá, né, para o nosso. Sim. A partir do momento que tivesse uma estrutura, que tivesse uma gestão da questão dos resíduos em si... Gerar renda em cima disso mesmo. Aí tudo bem, mas enquanto não... Para chegar e enterrar ali, não. Não, se é para enterrar, não, né? Aí não vamos enterrar material que tem valor. Sim. Aonde é levado o lixo da região? No aterro lá de... Esqueci agora, Vitor Greff, Isso, né? Tem um aterro lá, mas também não tem esse trabalho de reciclagem. Não, lá é aterro e incinerado. O que tiver que ser incinerado vai para incineração e o que fica lá vai ser aterrado. Sim. Aterrado, né? Enterrado o lixo. Enterrado o lixo. Os municípios vai tudo para lá, né? Sim. E nós ainda temos aqui... Qual que é o, por exemplo, ambientalmente falando, né? O enterrar, por exemplo, vocês estão num trabalho, a pilha, a gente sabe que tem uma radioatividade que fica ali, que causa um problema, né, para o ambiente e tal, por isso que é importante coletar ela de uma forma separada e a gente cuidar disso, né? Mas, por exemplo, tu enterra qualquer coisa lá e tal, e o que isso... causa no ambiente, na terra, né? Tu enterrar o lixo lá, né? Qual é o mal que causa para o ambiente e para a terra? A contaminação do solo e da água, né? No caso, no lixão. No aterro, não, né? Porque o aterro é tudo controlado, tem a geomembrana, né? Então mas não é tão arriscado como na questão do lixão. Então, por isso que nós pensamos na questão do ecoponto desses materiais, né? Sim. Porque senão esse material iria para o nosso aterro. Assim não, assim ele vai para uma triagem, depois ele vai para uma separação e aí vai dar a destinação. E lá no aterro não tem essa triagem? Vai tudo? Vai tudo. Tipo, descarrega o caminhão lá e depois enterra e deu. Vai tudo. Porque, Andrei, só para finalizar, lá em 13 de Maio, quando eu trabalhava no jornal lá na região lá tem um consórcio chamado Secres, né? Então é o consórcio intermunicipal lá de gestão dos resíduos sólidos e tal. E aí cada prefeitura paga uma taxa lá para aquele consórcio e tal. E lá eles têm assim umas esteiras grandes assim, né? Aí todo o lixo que chega vai naquelas esteiras e daí tem
10 funcionários lá que são funcionários do consórcio, que ficam separando ali, tirando ali tudo, e daí o que vai, e aí eles ganham muito dinheiro, gente. Ganham muito dinheiro, assim, tipo, o negócio se paga e ainda volta para os municípios e tal. Então, é uma coisa do consórcio, eu acho que é uma coisa de se pensar, porque já fazem consórcio para saúde, já fazem consórcio para educação, para exame, para não sei mais o que lá e tal. Talvez ainda não estejamos prontos para isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que já pode estar na agenda aí das Camaja, da Marja, das associações dos municípios aí, porque eu acho que é uma coisa que funciona, né? Quando a gente conecta mais orçamento, mais recurso, né? Mais recursos humanos e tal, a gente consegue avançar. Muito obrigado, tá, meninas? A gente precisa finalizar aqui, estamos quase estourando o nosso tempo. Bom trabalho para vocês. Tem mais alguma questão, Andrei? 1 litro de óleo descartado de forma incorreta pode contaminar até 25 litros de água do lençol freático. 1 litro. 1 litro. E essa é uma das questões. Nós só temos 50 ainda, né? Litros lá. E a gente sabe que poderia ter muito mais. Mas as pessoas ainda têm o costume de jogar no ralo da pia. Que loucura, né? Porque todo mundo frita, né? Ainda não é todo mundo que tá com air fry. É todo mundo que ainda utiliza o óleo, né? E faz o que depois? Vai lá, lava e é tão prático, né? Joga na pia, lavou e foi. Não viu pra onde foi, né? Exato. Legal, obrigado, Raquel. A Ambiagre sempre de portas abertas, rua 13 de outubro, aqui em Ibirubá, né? E não só para essas questões, mas para projetos amplos aí, irrigação inclusive, né, Raquel? Faz um merchan aí antes de ir embora. Nós trabalhamos muito hoje com indústrias, né, com empresas, então aqui da cidade temos várias que a gente atende na questão então do licenciamento, de regularizar essas empresas, né? Então elas têm o documento, licença ambiental, mas também elas têm um acompanhamento nosso depois durante o prazo da licença, que é o que a gente está focando muito hoje. A gente vai nas empresas, a gente verifica muito a questão dos resíduos, orienta muito como eles têm que fazer para não descartarem da forma incorreta, para eles ter também, porque a empresa ela é cobrada muito, né, pela legislação da forma, o que ela faz com o resíduo dela. Então ela tem que ter esses comprovantes. E é isso que a gente bate muito neles, que a gente conversa muito com eles sobre isso, dessa conscientização e de fazer o correto, né, trabalhar da forma correta. A gente pode muito bem desenvolver, crescer junto com o meio ambiente, né? É só usar as técnicas corretas. Que legal. A gente trabalha muito nisso, né? Queria só fazer. Interior está previsto a questão do eco no interior também? Não, ainda não. Ainda não. Pela questão do deslocamento. Mas uma das coisas que eu me pergunto sempre, a embalagem do agrotóxico, a gente sabe que o povo usa aí bastante, né? Defensivo, né? Ela tem também que ter um cuidado, né? A embalagem do diferenciado. agrotóxico, ela tem outro regramento, né? Que esse tem que ser devolvido para as empresas Tem que são... logística reversa e tem que ser Ela não documentado. pode ser reciclada. Em hipótese alguma, ela pode ir para os catadores, não podem destinar a embalagem de agrotóxico para os catadores e eles não podem recolher essas embalagens. Elas têm, então, toda E tem essa consciência no produtor de fazer isso? Tem, porque as cooperativas, né, as empresas que comercializam já cobram deles também. Ah, legal. Então, quando eles compram, depois eles têm que devolver naquele local que eles compraram. É que nem a gente fazia antes, levava um litrinho de refrigerante lá para comprar e levar para cá. Isso aí. Por que acabaram com isso, né? O agrotóxico é uma questão que está funcionando bem legal. As empresas estão comentando que está dando certo, né? Por enquanto está dando tudo certinho. Se vendeu 100 embalagens, tem que retornar 100 embalagens vazias. Porque as ali. empresas têm que prestar contas, né? Sim. Então elas cobram do produtor. Ah, que legal, que legal. Exatamente. Mas no interior é uma questão que a gente estava conversando, né, sobre isso, como que nós vamos chegar até os interiores, que a gente sabe que lá não é só, a demanda não é só desses materiais, são de todos, né? Porque no interior não tem coleta. Sim. Então o que as pessoas fazem hoje? Elas enterram, elas queimam, né? Que ecologicamente está errado. Mas não tem outra opção. Tem algumas propriedades que trazem, né, para a cidade e colocam em alguns coletores que daí dá aquele bafafá, né? Veio lixo do outro local na minha lixeira na frente da casa. Mas pelo menos está na lixeira, não está jogado, né, em algum lugar. Mas daí no interior é uma questão ainda que tem que ser avançado muito a questão do resíduo aqui em Birubá. Legal. Na equipe da Ambiagre hoje, vocês tem mais alguém lá na... Nós temos engenharia química, nós temos mais engenheiros ambientais, temos agrônomos, temos biólogos, temos vários profissionais. Olha só que bacana. Depende da demanda, vai chamando o colega. Tem vários, Que legal. vários setores, vários braços aí. Temos na em São Ambiagre. Luís Gonzaga, uma filial. São Luís Gonzaga. Isso são quantos quilômetros daqui? Dá Mais de 200, né? Dá uma viagem até lá. Dá uma viagem. Tá certo. Gente, obrigado mais uma vez a Natiela e também a Raquel. E quando precisar da gente, todas as manhãs aqui elas deixam um recado no Mundo Verde. No Mundo Verde aqui. 7 Bem horas e 25 cedinho. minutos da manhã, todos os dias, Mundo Verde aqui na Rádio Cidade, com a Ambiagre, com a Raquel e com a Nath, fazendo essa reflexão, né, através de uma mensagem que a gente coloca todo dia,
uma mensagem nova, né, no programa Mundo Verde aqui na Rádio Cidade. Já há um bom tempo no ar aí, então, com essa parceria. Obrigado mais uma vez, meninas. Fechamos, Cris? Fechamos. Vamos encerrar nossa transmissão ao vivo aqui. Depois ela vai estar também no nosso canal